Estamos aqui então com o RStudio aberto e, por padrão, ele vai abrir 3 painéis principais. O primeiro é o painel do console, que é onde a gente vai efetivamente escrever os nossos comandos. É como se fosse o nosso bate-papo com R. Então a gente vai dar o comando e ele vai executar imediatamente. No canto superior direito, a gente tem a aba Environment, que é basicamente o ambiente onde vai estar listado todos os objetos que a gente criar dentro do nosso projeto. Abaixo tem o painel Files, que é o nosso diretório, onde a gente vai deixar salvo todos os arquivos que a gente upar ou então que a gente gerar no RStudio. Isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente quando a gente for explicar. Bom, primeiro vamos falar sobre o console. Console é como se fosse o nosso bate-papo com R. Então a gente vai dar o comando e ele vai executar. O R ele é uma linguagem de programação otimizada para estatística. Então ele entende muito bem a linguagem matemática, tá certo? Então eu poderia colocar aqui no console, por exemplo, 1 mais 1. Quando eu apertar Enter, vai resultar o resultado aqui embaixo. Então 1 mais 1 vai ser igual a 2. Poderia fazer também outras contas. Então, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Além disso, a gente também consegue fazer contas de multiplicação, subtração, divisão. Então, por exemplo, 5 vezes 5 vai dar 25. Sei lá, 5 menos 2, 3. E assim por diante, tá certo? No caso da divisão, a gente poderia fazer usando uma barra. Lembrando que a notação da divisão e da multiplicação é muito parecido com o que a gente tem no Excel, por exemplo. No caso da multiplicação, a gente usa esse asterisco aqui. No caso da divisão, a gente utiliza essa barra. Bom, além disso, a gente pode fazer continhas um pouco mais complexas, né? Então, por exemplo, 1 mais 1 vezes 2. A gente sabe que na matemática, primeiro vem a multiplicação. Então, primeiro o R ele vai executar a multiplicação e depois a soma. A gente dá Enter e a gente vê isso na prática. E se a gente fizesse, por exemplo, entre parênteses 1 mais 1 e multiplicar por 2, aí ele vai executar primeiro o que está dentro do parênteses, assim como a gente faz na matemática. Então a gente dá Enter e a gente vê que o valor fica diferente de fato. Além disso, a gente também poderia elevar a potência, né? Então, por exemplo, 2 ao quadrado resultaria que o valor é 4, evidentemente. 3 ao quadrado daria 9. A gente poderia fazer a raiz quadrada também, né, dos números. Então, por exemplo, a raiz quadrada do 9, ele vai ser ele elevado a 1 meio, né, a raiz quadrada dele. Ou então, se eu quiser fazer a raiz cúbica de 8, por exemplo, então vai ser elevado a 1 sobre 3 e vai dar 2 ali, tá certo? Bom, esse daqui é o básico do R. Além disso, a gente também consegue criar objetos. E como que a gente cria objetos? Basicamente, a gente escolhe o nome do nosso objeto, então vamos supor, vou criar o objeto X. A gente usa o sinal de menor e coloca o hífen, tá certo? Dessa forma aqui. E aí a gente pode atribuir o valor. No caso, eu vou escolher aqui 5. Perceba agora no painel Environment. Assim que eu der Enter, vai aparecer o objeto X com seu respectivo valor. Então, vou dar Enter agora e observe. Bom, apareceu logo ali em cima, tá certo? E se eu colocar X aqui no console e dar Enter, vai aparecer aqui embaixo também o valor de X, tá certo? Então, e por que isso é útil? Porque eu poderia fazer uma outra conta. Por exemplo, eu quero saber quanto que é X mais 7. Eu dou Enter e vai aparecer aqui. X mais 7 é igual a 12, porque ele sabe que X é igual a 5, tá certo? E eu poderia criar outro objeto a partir dele. Então, por exemplo, poderia fazer que o objeto Y, ele vai ser X mais 9, por exemplo, né? Um exemplo hipotético. E ele vai aparecer ali na aba Environment, né? Atualizado aqui, Y é igual a 14. E vamos supor que agora eu quero trocar o valor de X. X agora vai ser 3, tá certo? Perceba que quando eu der Enter, vai atualizar na aba Environment apenas o valor de X, não vai atualizar o valor de Y. Então eu dou Enter aqui e perceba que atualizou o valor de X. Se eu quiser atualizar o valor de Y, eu teria que reescrever o código de novo, né? Então eu poderia ou reescrever aqui na mão, né, escrevendo normal, ou então eu aperto duas setinhas para cima, que aí vai puxar no histórico, né, o penúltimo código que a gente usou, apertando setinha para cima 2 vezes no teclado. E aí eu teria que reescrever o comando para poder atualizar o valor. Então perceba ali no Environment, Y foi atualizado. Porém perceba, quando a gente estiver trabalhando com códigos grandes,
e a gente quiser fazer um ajuste fino em alguma coisa, a gente vai ter que ficar reescrevendo toda hora. E isso gera um problema para a gente. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar maior parte do tempo. Eu diria que 90% do tempo, 99% do tempo, a gente vai trabalhar com o R-Script. E como que a gente faz para abrir o R-Script? A gente vem aqui em cima, onde tem essa bolinha verde com o maisinho dentro, New Fill, e a gente clica aqui em R-Script. E aí vai aparecer aqui um script para a gente poder trabalhar. Bom, aqui é como se fosse um bloco de notas, então se eu der Enter aqui, vai criar novas linhas, tá certo? E aqui a gente vai escrever o nosso código. Então eu poderia escrever, por exemplo, 1 mais 1. Perceba que se eu apertar Enter, vai pular uma linha, como eu já falei. Porém, a gente pode enviar essa linha de código direto para o console. E como que eu faria isso? Ou apertando aqui em Run, com a linha estando selecionada aqui, ou então apertando Ctrl Enter. Vou apertar o Run aqui para vocês verem e perceba o console. Ó, o código ele foi enviado direto para cá, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui. Para a gente apagar tudo, a gente clica aqui nessa vassourinha, tá certo? Que a gente vai apagar todos os objetos do nosso histórico. Então vamos supor, eu coloco aqui no script que x é igual a 5 e y vai ser igual a, por exemplo, sei lá, x mais 3. Eu rodo aqui apertando Ctrl Enter rapidamente e já aparece ali, Ctrl Enter de novo, apareceu o y, tá certo? E vamos supor que agora eu quero substituir o valor de x. Agora x é 2. Perceba que eu fiz essa troca rapidamente e agora é só dar Ctrl Enter 2 vezes, né? Então atualizou o valor de x e agora atualizou o valor de y. Então não preciso ficar reescrevendo o código toda hora. É por isso que a gente usa o R-Script. Além disso, a gente também consegue trabalhar de forma mais organizada. Então a gente consegue colocar anotações. Para fazer uma anotação no script, a gente usa hashtag, que é o jogo da velha, tá certo? O símbolo do jogo da velha. E aí a gente vai escrever aqui o que a gente quiser. Então, por exemplo, como criar objetos no R. É dessa forma que a gente faz anotações, porque assim o R ele vai ignorar isso daqui, né? Então quando a gente for dar Ctrl Enter, perceba que ele ignora a anotação. Se eu não tivesse colocado a hashtag, olha o que aconteceria assim que eu desse Ctrl Enter. Vai dar um erro, porque ele vai estar achando que isso daqui é um comando, mas isso, ele vai estar achando que isso daqui é um comando, mas isso daqui não é um comando. Isso daqui é uma anotação. Então sempre que a gente for fazer uma anotação, a gente tem que usar a hashtag. Tudo que tiver à direita da hashtag vai ser considerado uma anotação e o R não vai tentar interpretar como um comando, tá certo? Então, por exemplo, 2 mais 2. Se eu colocar aqui, Ctrl Enter, vai aparecer aqui no console. Mas se eu colocar aqui, sei lá, 2 mais 3 e colocar uma hashtag antes e eu der Ctrl Enter, perceba, não aconteceu nada. Pulou até uma linha vazia ali. Perceba que a cor também até mudou, né? Ficou verde. Então esse daqui é o básico, né? A gente fez algumas operações básicas no R, operações matemáticas, e criamos objetos. Esse daqui é o básico do básico. E para a gente salvar o script, a gente vai vir aqui basicamente nesse cardzinho, parece um cartãozinho, né? Um cartão de memória. A gente vai escolher um nome. Então, por exemplo, script 1. A gente clica em Save e perceba que vai aparecer aqui no nosso diretório, tá certo? Então tudo que a gente salvar, ele vai vir para cá pro diretório. Ah, e uma coisa que eu já ia esquecer de falar é que depois que o script está salvo aqui no diretório, a gente pode abrir ele apenas clicando aqui, tá certo? Então a gente poderia, sei lá, fechar aqui e a gente abriria ele clicando aqui, tá certo? Bom, agora vamos aprender a criar objetos que tem o valor associado um vetor ao invés de um número qualquer, tá certo? Então vamos limpar aqui a memória do nosso R, apagar os objetos e vamos criar um novo, tá certo? Então deixa eu colocar aqui hashtag como criar vetores. E para não ficar muito abstrato, vamos considerar o seguinte exemplo. Eu vou deixar aí na tela uma tabela que seria as questões de uma prova, quanto que cada aluno pontuou em cada questão da prova. Então a gente tem a coluna alunos, né, o fulano, o ciclano e o deltrano. A gente tem a coluna da questão 1, então quanto cada aluno tirou nessa questão. Aí a gente tem a coluna da questão 2, da questão 3 e da questão 4. E a gente quer saber quanto que cada aluno tirou na prova, tá certo? Então, como que a gente faria isso? Bom, a gente teria que criar vetores. Então vamos fazer esses vetores.
Bom, eu vou criar primeiro o vetor da questão 1, tá certo? Então, eu crio aqui Q1. E eu vou colocar que é igual, e eu vou colocar o vetor, tá certo? E como que eu crio um vetor no R? Eu utilizo o comando C, abro parênteses, tá certo? E agora eu vou colocar o valor de cada linha que está nessa coluna. Então eu vou colocar 1, 2 e 2,5, tá certo? Aliás, 2,5. É bom ressaltar isso. Quando a gente tem um número com vírgula, a gente tem que usar o ponto em vez da vírgula. Então perceba, 1 foi quanto fulano tirou na questão 1. 2 é o quanto o ciclano tirou na questão 1. E 2,5 é o quanto o Deltrano tirou na questão 1, tá certo? Bom, esse daqui é o vetor da primeira questão, que é basicamente a coluna, tá certo? A coluna Q1, a gente está reproduzindo a coluna da questão 1. Bom, vamos criar agora da questão 2. É o mesmo procedimento. Então a gente vê que o fulano, ele tirou 0 na segunda questão. O ciclano tirou 1,5 e o Deltrano tirou 2,5. Perfeito. Agora a coluna da questão 3. Na questão 3, o fulano tirou 2, o ciclano tirou 2,5 e o Deltrano tirou 2,5 também. E agora a gente cria da última questão, da questão 4. Então na questão 4, o fulano tirou 2,5, o ciclano tirou 2,5 e o Deltrano tirou 2,5. Perfeito. A gente pode rodar agora todas essas questões aqui, apertando Ctrl Enter. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Perfeito. Aí agora a gente pode fazer aqui total. Vamos criar um objeto que o nome é total. E o total ele vai ser o quê? Ele vai ser o somatório de todos esses objetos. Então vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Quando a gente rodar, vai aparecer ali o objeto total. A gente dá Ctrl Enter e apareceu aqui. Então o fulano ficou com 5,5, o ciclano ficou com 8,5 e o Deltrano ficou com 10, tá certo? E a gente também pode estar visualizando aqui no console esse vetor, que é o vetor da nota total, tá certo? Então ele vai aparecer aqui também. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia criar um data frame com esses vetores que a gente criou. O data frame ele vai facilitar muito a visualização. Para não ficar só o vetor assim dessa forma, a gente consegue deixar um data frame de forma mais organizada, né? Então vou colocar aqui como criar um data frame, certo? Primeiro vamos escolher um nome para o data frame. Eu vou escolher data 1, por exemplo, o nome do data frame que eu escolhi. E a gente vai usar o seguinte comando: data.frame, e aí a gente abre parênteses. Agora a gente vai colocar os vetores na ordem que a gente quer. Então eu quero primeiro Q1, depois Q2, Q3, Q4 e por fim o somatório total, né? Então a partir disso agora é só dar Ctrl Enter e perceba que apareceu aqui no Environment. E perceba que o objeto ele está diferente aqui. Ele não é um objeto valor, igual estava anteriormente aqui nos outros objetos. Agora ele é um objeto data, né, de data frame. Então a gente percebe aqui que a gente tem todas as colunas, tá certo? É dentro do objeto data. Se a gente clicar aqui em cima do nome, vai abrir uma tabelinha, ó, perceba. Então aqui tá as notas da questão 1, da questão 2, da questão 3, da questão 4 e o total. E para ficar ainda melhor de se visualizar, a gente poderia estar colocando o nome dos alunos aqui, né? Então a gente poderia criar um vetor com o nome dos alunos. Então vamos fazer isso agora. Bom, então vamos criar antes aqui o vetor aluno. É a mesma lógica, só que a diferença é que agora a gente vai colocar entre aspas o nome dos alunos, tá certo? Então vou botar aqui fulano, ciclano. E também pode ser aspas simples, em vez de ser aspas duplas. Então, o Deltrano vou deixar em aspas simples. Certo.
E por que que tem que ser entre aspas? Porque se não for entre aspas, o R vai estar achando que eu estou me referindo a um objeto, sendo que não tem nenhum objeto fulano aqui, tá certo? Então, por exemplo, eu vou tirar aqui as aspas e vou colocar para rodar, só para vocês verem o que vai acontecer aqui no console. Ó, apareceu um erro. Objeto fulano não encontrado. Por isso que a gente tem que botar entre aspas, porque fulano não é um objeto. Fulano é o nome do elemento, tá certo? Literalmente. Enfim, a gente dá Ctrl Enter aqui e perceba que vai ser criado o vetor aluno. Perfeito. Foi criado o vetor aluno aqui. E agora, de forma muito fácil, é só a gente colocar ele aqui, tá certo? Dentro do data frame. Então coloca aqui aluno, vírgula, e pronto. Só dá Ctrl Enter agora. Perfeito. Quando a gente vir aqui agora no nosso data frame, já vai estar atualizado. Então tem o nome do aluno, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 e as notas. Então é dessa forma que a gente cria data frame a partir de vetores, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia tá adicionando colunas nesse data frame e fazendo as contas diretamente com o data frame, sem precisar ficar somando os vetores, por exemplo. A gente poderia fazer as contas partindo das colunas, em vez de partir dos vetores, tá certo? Então, perceba aqui que no environment a gente tem os vetores, mas a gente também tem as colunas aqui dentro do data frame, tá certo? Então, como que a gente faria isso? Bom, para incluir uma coluna, vamos supor o seguinte, que o professor ele decidiu dar um trabalho valendo um ponto extra. E vamos supor que todo mundo aqui ganhou esse ponto extra, tá certo? Por participação, por ter feito um trabalho bacana. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que digitar o nome do nosso data frame, cifrão e o nome da coluna que a gente quer criar. Então, vamos supor extra. E aí, o que vai ser essa coluna extra? Vai ser os pontos extras. E vamos supor que todo mundo tirou 1, tá certo? Então vai ser 1, 1 e 1. A gente dá Ctrl Enter. E agora a gente pode ver aqui no data frame que já foi atualizado, ó, ponto extra, tá certo? E agora a gente pode criar outra coluna, que vai ser a coluna nota final. Então a gente faz o mesmo procedimento. A gente coloca o nome do data frame, data 1, cifrão, o nome da coluna que a gente quer criar. Então, nota underline final, por exemplo. E agora, o que vai ser a nota final? Vai ser o total mais o extra, tá certo? Mais a coluna extra. Então, a gente faz da seguinte forma. Data 1, cifrão extra, mais data 1, cifrão total. Dessa forma, agora é só dar Ctrl Enter. Opa, esqueci do 1 aqui. E pronto. Agora a gente olha aqui nosso data frame e tá feito, ó. Então com ponto extra, o Deltran ficou com 11 de média, o Ciclano ficou com 9,5 e o Fulano ficou com 6,5. E essa manipulação aqui de estar criando colunas a partir de outras colunas vai ser fundamental quando a gente estiver trabalhando com um data frame maior, tá certo? Com uma base de dados muito grande. A gente vai usar muito esse recurso. E por isso que a gente está vendo ele numa forma mais básica, que é justamente para a gente entender o conceito, tá certo? Então por esse vídeo é isso, rapaziada.